Oi, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre função orgânica e a gente vai estar vendo as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. A primeira coisa, antes de estudar funções orgânicas, a gente vai ter que ver uma perspectiva do que são os principais grupamentos. Então, quando a gente vai falando de grupamento, a gente vai estar falando sobre isso aqui, ó. Aqui eu vou estar mostrando o principal grupamento, que vai ser a hidroxila. Então, o que você está vendo aqui? O carbono faz quatro ligações, beleza? E eu estou representando esse grupamento aqui, que ele é referente à hidroxila. Então, quando você vê isso aqui, você vai chamar de hidroxila. Hidroxila é um grupamento e não uma função orgânica. Porque você pode ter hidroxila no álcool, pode ter hidroxila no enol, pode ter no fenol, pode ter no ácido carboxílico. Então, pode ter em várias coisas. Então, a hidroxila é esse COH. Aí, se você perceber aqui, eu tô botando só que ele faz quatro ligações, mas não estou especificando com quem ele está fazendo as quatro ligações. Porque dependendo de quem seja, pode ser uma função oxigenada diferente. Então, dependendo aqui, eu posso colocar um álcool, posso colocar um enol, um fenol, mas vai depender com quem ele estivesse ligando, beleza? Então, a gente chama isso de hidroxila. Aí, um outro grupamento que é bem importante, que a gente tem que saber, vai ser a carbonila. Então, a carbonila vai ser esse C-O. Então, quando você vê um C-O, a gente vai chamar de carbonila. Beleza? Então, isso aqui é a hidroxila, isso aqui é a carbonila. E nenhuma dessas aqui são funções orgânicas. Então, por exemplo, se você botar assim, ó, a gente vai dizer que isso aqui é uma hidroxila, mas a função orgânica daqui vai ser álcool. Entende? Agora, vou botar assim, C. A gente vai ver que isso aqui continua sendo hidroxila, mas a função orgânica aqui vai ser em. Então, o que foi que diferenciou desses dois aqui? Por exemplo, foi a insaturação aqui, porque tem um carbono ligado com uma dupla, com outro carbono. Então, a gente chama isso aqui de enol, isso aqui de álcool. Mas ambos possuem a hidroxila, porque a hidroxila é o grupamento. Entende? Então eu vou especificar para vocês ainda isso, mas só anote, o álcool ele vai ser uma hidroxila ligada a um carbono saturado, enquanto que o enol vai ser uma hidroxila que vai estar ligada a um carbono insaturado. Então quando você vê assim, é um enol, quando você vê assim, é um álcool. E vai ter mais uma função, mais um grupamento na realidade, que é importante vocês saberem, que vai ser justamente a carboxila. Porque pensa, aqui tem uma carbonila e aqui tem uma hidroxila. Então, isso tudo aqui a gente vai chamar de carboxila. Carboxila. Por isso, quando a gente vê assim, a gente vai chamar de ácido carboxílico. Entendeu? Então, a gente ainda vai estar vendo essas funções, só para vocês entenderem. Isso aqui são os grupamentos que a gente vai estar vendo ao longo dessa jornada de funções orgânicas. Então, eu vou estar especificando, primeiramente, para vocês as principais funções orgânicas oxigenadas. Aí, quais são? São os álcools, os enóis e os fenóis. Então, quando você vê um carbono ligado a uma hidroxila, e esse carbono for saturado, ou seja, ele só faz ligações simples, a gente vai chamar de álcool, como eu havia dito para vocês. Agora, quando a gente vê esse carbono ligado a um carbono insaturado, a gente vai chamar de enol. E quando a gente vê um anel aromático, o que vai ser um anel aromático? Vai ser aquele composto cíclico que ele vai ter ligação conjugada. Conjugada, que eu digo, né, que significa duplas alternadas. Então, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, que acaba gerando um efeito de ressonância. Então perceba, aqui ó, tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Aí você vai pensar, é enol? Não é enol. Por quê? Porque aqui são duplas alternadas em um composto cíclico. E está ligado a um anel aromático. Então isso aqui vai ser um fenol.
Beleza? Então é claro isso. Se a hidroxila tem todos, que é o grupamento. Mas se esse grupamento estiver ligado a um carbono saturado, álcool. Se estiver ligado a um carbono insaturado, enol. Mas se esse carbono insaturado for num composto aromático, a gente vai chamar de fenol. Beleza? Então eu já vou perguntar aí para você me responder. Beleza? Aí você me responde. Que função orgânica vai ser essa? Vai. Um, dois, três, três, dois, um. Respondeu? Errou. Aposto. Beleza? Por que um álcool? Porque essa hidroxila ela está ligada a um carbono que vai ser saturado. Aí tem gente que ó, fazendo desenhozinho dele aqui, ó. Aí, ó, onde é que tá a hidroxila? Tá ligado a um carbono saturado. Aí a gente vai pensar, ah, não, vai ser um fenol, porque viu o anel, como se fosse um anel aromático, já vai fenol, errou, entende? Porque você tem que ter calma. Aqui não tem, ó. Se tivesse um aqui, seria um fenol. Mas como não tem, vai ser um álcool, beleza? Então, tomar muito cuidado com isso. Isso aqui vai ser um álcool. Aí, se eu dar mais um exemplo para vocês, aí eu vou dar um composto. Aí pronto. Qual função orgânica? Aí você respondeu álcool, errou de novo, porque aqui vai ser, no caso, um enol, beleza? Porque é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Aí também não é fenol, porque não é alternado. Se fosse conjugado, aí seria fenol. Então, basicamente é isso. Tomar muito cuidado para não cair nessas pegadinhas. Mas quando você estiver olhando, tem que ser rapidozinho, bater o olho assim, e já tem que tentar ver que tipo de função vai ser lá. Porque dependendo, você pode acertar ou você pode errar. Então, se a gente for vendo assim, a gente vai conseguir ver as funções oxigenadas, as principais. Então, se a gente vai vendo aqui, qual função vai ser essa? Vai ser enol, porque é um insaturado. Qual função vai ser essa? Vai ser enol, porque é um carbono insaturado. Qual função vai ser essa? Álcool, porque é um carbono saturado. Isso faz ligação simples. Agora perceba que a gente vai ter uma nomenclatura especial. Esse aqui é um álcool primário. Por que um álcool primário? Porque ele está ligado a um carbono primário. O que é um carbono primário? É um carbono que só faz uma ou nenhuma ligação com outro carbono. Então, isso aqui é um carbono primário porque ó, ele só está ligado a um carbono. Ele faz 4 ligações, faz, mas só está ligado a um carbono. Esse é um carbono terciário, porque ele faz ligação com esse, com esse e com esse. Faz 4 ligações no total, mas 3 são é, com carbonos, como é que eu posso dizer? Carbonos, né? Então, é terciário. Então, se fosse um H aqui, ó, seria um álcool terciário. Ele está ligado a um carbono que vai ser terciário, porque ele faz 3 ligações com outros carbonos. Beleza? Então, seria isso, basicamente, desses primeiros.